Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Forbes Entrevista de hoje, nesse cenário, né, infelizmente, de mundo em suspensão que a gente está vivendo, tudo parado, indústria, comércio, a vida de todo mundo, de certa forma, mas as contas continuam chegando, infelizmente, né, a angústia de como é que a gente vai honrar os compromissos, saldar as dívidas, pagar os impostos também, tudo isso permanece. E para ajudar a dar uma luz nessa questão, principalmente dos impostos, a gente convidou dois especialistas em gestão tributária, o Michael Soares, que é o diretor executivo, e o Eduardo Bitello, que é diretor jurídico da Marpa Gestão Tributária. Todos nós estamos sentindo o impacto, né, da pandemia, do coronavírus. Mas antes de mais nada, Edu e Michael, fala para mim o seguinte, em tempos normais, qual é a principal linha de atuação de vocês? O que é que vocês fazem? Dá uma resumida para a gente. Bom, primeiramente, Alexandre e José Vicente, é uma satisfação. Obrigado pelo convite de estar participando com vocês. Na verdade, o escritório ele é voltado praticamente hoje justamente na gestão tributária, né? Então, em épocas assim, onde o empresário mais acaba se atendo e se preocupando justamente com o próprio negócio. Como a gente sempre coloca muitas vezes, né? Às vezes o empresário está preocupado na venda, né? Nós somos brasileiros, nós somos muito empreendedores, né? Nós todos brasileiros. Então nós temos justamente aquela prática, né, de primeiro executar para depois planejar, né? Muitas vezes aquele produto que chega na gôndola final ali do comércio, muitas vezes o empresário não sabe se de fato aquele produto ele está com o lucro que ele necessita, né, ou se tem um prejuízo, né? E isso foi que eu e o Eduardo, a gente buscou muito na gestão praticamente hoje do escritório, é justamente entender isso, né? Que muitas vezes o próprio lucro da empresa, ele não está na venda final do produto na gôndola, às vezes ele está internamente na gestão própria dela. E uma delas que é a maior preocupação hoje, justamente, é como pagar o seu imposto de uma forma correta, né? Ou como usar, né, dentro da lei, né, o nosso trabalho, enfim, a favor, e ensina na frente o empresário ter de fato aquele lucro que ele imaginava quando ele era executor, né? Então, ou seja, justamente hoje o que nós tentamos justamente aplicar junto ao mercado, né, levar a informação junto ao empresariado é o quê? Né? Primeiro vamos planejar para depois executar. Então hoje... Desculpa te interromper, Michael, Por favor. em cima disso que você está falando, eu vi uma frase do Eduardo, que ele diz que 9 entre 10 empresas pagam impostos de forma errada no Brasil. É tudo isso mesmo? A gente está fazendo tudo errado mesmo? Olá, Alexandre e José Vicente, né? Primeiramente agradecer a vocês aí pelo convite. Acho que é um momento muito importante, né? De nós estar debatendo aqui o assunto tributário e que está bem em voga, né? É uma situação que o país está passando preocupante, né? Mas que eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair dessa juntos e vamos ficar cada vez mais fortes. Infelizmente, né, pela pergunta, voltando à pergunta, a cada 10 empresas, ou até pessoas físicas, podendo incluir, botar o contribuinte de forma geral, pagam de formas, vamos dizer assim, né, de forma errada os impostos, devido ao que? A nossa grande complexidade, a nossa carga tributária, né? Pegamos alguns dados de sites oficiais, bem resumidamente, são mais de 6 normas editadas desde a promulgação da Constituição Federal, que foi em 1988. É mais ou menos, em média, 2 normas editadas por dia, né, útil. Então é muita norma, é muito texto, é muito complexo, e para a empresa observar tudo isso, ela acaba, né, tendo que ser muito atualizado, dinâmico, e que acaba sendo difícil. Por isso que eu e o Michael, quando a gente fundou a Marpa Gestão Tributária, a gente se focou em tributos. A gente sabia que se a gente fosse fazer uma advocacia mais empresarial, a gente não iríamos dar conta do tributário, porque é muito complexo, precisa de muita atenção, e a gente precisa estar atento a tudo que é julgado, né? Tanto no judicial, que eu estou colocando só normas administrativas, mas tem a parte judicial, que é a jurisprudência, que vem sempre dando novos horizontes para o empresário poder se aproveitar de créditos e ter decisões favoráveis. Como é que o empresário está se comportando agora com essa pandemia, que fez com que muita gente enfrentasse uma queda de receita e não sabe o que faz com o funcionário, não sabe o que faz com as contas que vão chegar, as contas recorrentes, os tributos recorrentes. Como é que vocês viram isso? A gente já está aqui quase um mês nessa situação. Como é que isso chegou para vocês?
primeiramente, né, é um sistema preocupante, né, mas também a gente não pode entrar em desespero. Acredito que a prudência nesse momento, acho que é a principal palavra que a gente tem que utilizar. Acredito que a gente vai passar, é um estágio, vamos chamar de temporário, né, ele não é permanente, e eu acho que a prudência em o empresário poder verificar, ele poder realmente fazer o planejamento tributário, né, vamos falar mais específico até da parte tributária, para ele realmente ver se ele está pagando de forma correta, se ele tem crédito, se ele pagou a maior, porque muitos empresários acabam pagando a maior, porque muitos empresários contribuintes acabam vendo só o lado que a receita é alta carga tributária, que paga indevidamente, mas muitos acabam pagando de forma até maior e não sabem disso, ou se apropriar de créditos que acabam tomando, que isso pode gerar um caixa para ele, que isso ele pode fazer uma compensação, né? Porque vamos pegar um exemplo. Muitos empresários acabam deixando de tomar crédito de luz, de ativo permanente, né? Saiu decisões recentes de publicidade e propaganda. Então, o empresário, às vezes, não chega essa informação a ele. Ele está pagando impostos sobre o que é considerado crédito para ele. Supondo que eu tenho um negócio com 10 funcionários. É loja física, eu tive que fechar as portas, virou um mês, eu estou nessa situação. Quais são as primeiras coisas que eu devo olhar? Assim? Pô, respira e faço o quê na parte tributária? Acredito, né, que o empresário contribuinte ele tem que chamar um especialista e ajudar ele a passar por esse momento, vamos dizer, de adversidade, né? Como eu frisei, ele é temporário, né? Não é permanente. Para ele fazer não pode, o que ele vai fazer nesse momento? Não pode deixar de pagar imposto, ou se ele vai fazer, tem que fazer com prudência, que atitudes legais ele pode fazer que dê essa garantia para ele, né? Que ele não vai sofrer lá na frente uma penalidade. Que é muito isso que eu e o Michael debatemos, né? Que o empresário às vezes sai o manual, vou deixar de pagar. Essa é a solução, lá na frente ele vai conseguir. Será que fazer uma revisão não é o caminho correto? Então, bem objetivo a tua pergunta, eu acredito que ele tem que pegar um especialista, revisar o que ele está pagando e ver de benefícios que o governo está dando para o empresário, para o contribuinte, nesse momento de Covid-19. O que o governo está oferecendo? O que ele pode pleitear judicial? E que decisões judiciais e administrativas ele já tem em favor dele? A partir daí, ele consegue montar um planejamento e uma execução. Na prática, que medidas, né, em relação aos impostos estaduais, federais, etc., a gente deve tomar agora, a partir de hoje, assim, em função desse cenário que o Merck falou, que está tudo parado, não está entrando dinheiro, atividade econômica no mundo inteiro praticamente. O primeiro momento assim, é justamente entender e estudar bem a empresa, né? Ver qual é o regime dela de tributação, enfim, saber o que está mais incomodando ele, muitas vezes o empresário está mais preocupado e voltado, claro, para todos os tributos, mas o ICMS pesa mais, enfim, o federal pesa mais, enfim, fazer uma análise sobre isso. Nós no escritório, Eduardo, lá mais ou menos há uns 2 anos e meio atrás, nós estruturamos, juntamente nós fizemos um software onde hoje a gente consegue fazer uma leitura da empresa, né, e ter mais ou menos assim o raio-x, né, o histórico dela dos últimos 5 anos, ou seja, são 60 meses, justamente para ver como é que a empresa hoje ela está adiante, né, junto à Receita Estadual e Federal. Então, com isso, a gente consegue entregar um compliance da empresa, um compliance tributário dentro de 7 dias úteis. Né? Então, a gente consegue fazer essa revisão fiscal e ver o que a empresa pagou maior ou menor. Então, isso eu acho que é a primeira medida que a empresa deve tomar, antes de tomar qualquer tipo de cautela, justamente revisar o que ela tem para trás, porque, com certeza, agora é um momento que a empresa está passando, né, de um mês e meio que nós vamos ter pela frente, 2 meses, não sabemos, é uma incógnita, né? É um dia após outro, sempre que a gente está conversando sobre essa epidemia. Mas justamente o primeiro passo, né, que nós indicaríamos sempre, que nós indicamos agora até inclusive para as empresas que estão nos procurando, é justamente isso, fazer essa leitura desses 60 meses, né, e enfim ver para qual lado nós vamos traçar, assim, né, porque a cada 10 empresas, eu e o Eduardo, a gente brinca muito, né, 11 tem crédito, né, 11 está pagando de favor, o Eduardo falando 9 errado, mas a gente tem um chavão dentro do escritório que é sempre uma a mais, né, ou seja, aparece sempre algo a mais, sempre uma surpresa a mais junto àquela leitura feita aqui pelo nosso software. Então, primeiramente, seria exatamente isso, né? Fazer uma análise nessa disso. E aí, enfim, traçar bem um planejamento para os próximos 5 anos para frente da empresa, né?
nunca planejar ano a ano, mas sempre planejar uns 5 anos para frente, né? Então, esse seria basicamente, né, hoje a primeira etapa a ser feita sobre isso. Tá, vocês também chegaram a mudar o modo de trabalho de vocês, o esquema, o atendimento aos clientes? O que mudou para vocês com a pandemia? Acabou tendo que eu acho que a palavra talvez seja que uma das principais que acabou nos ensinando essa pandemia foi a reinvenção, né? A gente teve que reinventar muitos serviços, né? Primeiro, a gente começou a trabalhar todos os nossos colaboradores em home office, né? Primeiramente, a gente teve que se adaptar a isso, juntamente com os clientes, e utilizar muito o mecanismo das redes sociais como forma de estar junto dos clientes, estar passando informativo. Tanto é que eu e o Michael gravamos na última sexta-feira uma live, né? E foi de grande valia, grande repercussão, grandes perguntas, porque a gente tem que ter uma outra comunicação com o cliente, não só o B2B, né? A presença física, temporal, junto ao cliente, mas dá para estar no home office, né, fazendo tantas reuniões ao mesmo tempo, estando no mesmo lugar, e às vezes a gente consegue estar até mais próximo e de vários clientes ao mesmo tempo. E a demanda dos clientes mudou muito depois desse período todo de paralisação global, não? Cresceu bastante, né? Cresceu bastante, tanto que um dos motivos, eu e o Eduardo praticamente tivemos ali as primeiras semanas assim, um pouco mais parado, não tivemos mais home office, mas não se for necessário, tivemos que estar presente hoje, tanto que inclusive estamos no escritório hoje, né? Então cresceu sim uma demanda, estamos tendo, não que nós não tínhamos, mas estamos tendo um cuidado a mais com os nossos clientes que nós temos de carteira, né? E a procura também, né? Os próprios nossos clientes estão nos indicando, né? E o mercado também justamente, né? Nós estamos sendo provocados pelo mercado, né? Muitas vezes justamente buscar, né, aquilo que eu estava comentando sobre esse levantamento de crédito, uma análise melhor da empresa, ver o que pode fazer diante disso. Porque o mercado praticamente parou ali, vamos botar ali dia 10, dia 13, 14 de março, né? Então teve um reflexo antes disso de faturamento para o empresário, né? Que esse reflexo ele vai ter que fazer jus a impostos no próximo mês agora. E obviamente que aquele caixa levantado nos primeiros 15 dias de março, o empresário colocou no giro, aonde fazer frente ao jus ao imposto vencendo, e isso que vai ser agora o grande dever do empresário, cumprir isso tudo, né? Então, a demanda sim cresceu, justamente nós estamos sendo muito provocados pelo mercado, né, para justamente estar atento no próprio levantamento de crédito junto às empresas, né? Bom, então vamos aproveitar essa experiência toda que vocês têm e a gente vai escolher algumas perguntas, né, que as pessoas mandaram para as nossas redes sociais relacionadas a isso. Perguntas para o Eduardo e para o Michael, da Marpa, especialistas em gestão tributária. Maravilha. Então vamos lá. A primeira pergunta é verdade que a data do pagamento da DAS, né, o documento de arrecadação do Simples, das microempresas, mudou? Sim, é verdade, sim. Né? A gente até brinca. Até complementando o que o Mike colocou, a gente tem que hoje, eu até coloquei um pouco de dados de norma, quantas normas foi publicada, e hoje só, com essa pandemia, com o problema do Covid, a gente já teve muitas medidas provisórias publicadas, né? Então a gente vê algumas informações de sites, sim, que até a gente brinca, cuidado com fake news. Então a nossa consultoria até está aumentando devido a isso. Então os empresários perguntam, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Então é bem pertinente essa pergunta, mudou sim, porque o governo ele deu, vamos dizer, uma moratória para as empresas do Simples e o microempreendedor, né? Nos 3 primeiros meses, né? Que vai ser, que a partir agora da competência de abril, de março, né? Mas o pagamento em abril. Então ele prorrogou isso aí lá para outubro, novembro, dezembro. Então a empresa lá na frente vai ter que se precaver, porque ela vai ter que fazer o pagamento, né, de forma simultânea. Vamos dizer, com exatamente a segunda pergunta. E quando eu tiver que pagar, eu vou ter que pagar 2 de uma vez? Sim, né? Não tem, claro, vamos botar a posição atual, sim, né? Pode ter uma mudança agora, mas o que até agora, até nesse momento, foi publicado, é que lá em outubro, novembro, dezembro, vai ter que pagar essas que tiveram uma moratória, um diferimento, né? E vai ser postergado o pagamento para outubro, novembro e dezembro. Então, esse é o momento do empresário sempre de cuidar. O modus operandi, como é que vai ser, nos perguntam bastante. A gente está esperando agora um ato declaratório da Receita Federal, o modus operandi,
acredito que vai ser de forma online, né? Porque hoje é tudo interligado, até porque a gente está no... não está podendo, a gente, né, tá na rua, então é bem possível que já seja o próprio sistema da Receita já gera um próprio site. Tenho que pagar a mensalidade da MEI durante a crise? De igual forma, tanto o Simples como o MEI teve essa prorrogação. Que impostos eu posso postergar por causa da pandemia? Hoje, né, se nós for falar estritamente da legalidade, somente o Simples e o MEI pode postergar, né, junto com o FGTS e com aquilo que o governo está concedendo, o que ele vai conceder, se é que vai conceder mais alguma coisa, né, alguma moratória, algum diferimento. Hoje é o que a gente está frisando bastante, é muito a palavra prudência e cautela para o empresário ele poder, né, fazer jus frente aos impostos, vamos colocar. Para ele tomar qualquer atitude, ele precisa buscar em juízo ou fazer uma revisão fiscal de forma administrativamente. Isso sim ele pode fazer, está autorizado, ele tem que fazer, é um dever, né? Até quando eu e o Michael criamos a nossa empresa, nosso escritório, dessa forma, né? Ensinar o empresário a pagar. Essa que é o negócio, porque às vezes ele recebe uma guia de pagamento e ele não sabe se está certo, se está errado, então a gente consegue demonstrar isso. Então acho que esse é o momento para isso e verificar quais ações cabíveis que ele pode tomar. Eu não consigo pagar o ICM, por exemplo. Que medidas judiciais eu posso fazer para conseguir fazer isso e não entrar em inadimplência ou daqui a pouco cometer um ilícito tributário. Então acho que essa é a prudência, tem que procurar um especialista, porque a linha é bem tênue do que é certo e do que é errado na parte tributária. O empresário tem que ter muita cautela nesse momento. Agora vamos entrar no imposto de renda. Temos dúvidas sobre o imposto de renda também. Aliás, como é que ficaram os prazos aí na questão do imposto de renda? A princípio, 30 de abril, né? Pelo menos para a pessoa física. Tem muitos movimentos hoje no Senado e no Congresso Nacional, né? Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, para mudança. É possível, sim, que seja postergado, né? Então, vai ser publicado, até porque hoje há uma adaptação, e uso até a palavra reinvenção, né? Tanto da parte do órgão público como da parte privada, tanto os contadores, advogados e a delegacia, o Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário, para a gente poder se adaptar a isso. Então, até as próprias pessoas físicas, né? Então, a gente vai ter, acho que o governo vai dar uma prorrogação, porque hoje já é difícil o acesso, é difícil, os servidores estão superlotando. Então, acredito, e tem medidas para isso, deve ser aprovado a prorrogação, sim, do imposto de renda. Temos aqui um empresário que está um pouco apavorado. A Receita Federal pode arrolar meus bens e dos meus sócios em que casos? Sim, o arrolamento até me permite falar um pouquinho antes. O arrolamento, o que ele significa o arrolamento para a pessoa que não entenda? É um ato administrativo da Receita Federal que ele bloqueia os bens do contribuinte, pessoa jurídica e pessoa física, se for o caso, né? Ele deixa impedido, né, no momento de vender, de comercializar, a não ser com a prévia autorização. Quais são os requisitos? São dois, que é a Instrução Normativa 1565 de 2015 da própria Receita Federal, que fala os requisitos. São dois deles, né? Primeiro, a empresa que tiver em débito com a Receita Federal acima de 2 milhões e exceder simultaneamente 30% do patrimônio conhecido. Esses são os requisitos para a Receita Federal, né, notificar o contribuinte e aplicar um termo de rolamento e deixar, vamos dizer, quase que indisponível, né, a nossa autorização para qualquer venda e comercialização. Por falar nisso, Zé, a gente tem uma boa notícia, né, para quem chegou até aqui no vídeo, que está acompanhando. Opa, diga aí, Merck. Não, o Michael e o Eduardo, eu acho que vocês podem anunciar, né, a ideia de vocês, que é muito boa. Dá a boa notícia para o empreendedor. Vamos lá. Como eu mesmo mencionei, né, nós brasileiros somos muito empreendedores, né? Então, nada mais do que nesses momentos a gente se unir, né? Estamos unidos sempre para isso e empreendermos junto ao nosso bem, né? Então, eu, Eduardo, e mais a direção do escritório, nós colocamos diante disso
né, as primeiras perguntas, ou seja, as primeiras 20 pessoas, 20 empresas, né, que entrarem em contato, né, conosco, nós daríamos uma consultoria, né, de fato, enfim, sem o custo, sem o ônus, né, de fato, para a empresa. Né, para cima disso, a gente fazer pelo menos o nosso trabalho ao bem, juntamente a isso, junto ao grupo empresarial que nos assiste, enfim. E é o que a Marpa gostaria hoje de estar proporcionando, né, e fazer a diferença junto ao mercado também e ajudar o nosso Brasil aí. Eu vou resumir para quem está assistindo. Tá. Aqui nos comentários do YouTube, você coloca seu perfil do pessoal do Instagram. É importante que você siga o perfil da Forbes Brasil, que é o Forbes BR, a gente vai escrever, tá aqui na tela, e o perfil do Michael e do Eduardo. E aí a gente vai pegar as 20 primeiras pessoas que mandarem, que colocarem o perfil, e por direct message no Instagram, o Michael e o Eduardo entram em contato e vai ser uma consultoria sem custos. Então é uma boa notícia para você que está aí, ainda não tem um especialista para te ajudar nesse momento. É uma ótima iniciativa, um bom começo aí de transformar essa crise numa boa oportunidade de sair melhor e mais fortalecido dela, né? Com certeza. E essa consultoria, vocês passa pelo software de vocês que vocês têm, que faz essa varredura dos 60 meses? De fato, o que nós estamos se colocando à predisposição justamente é fazer uma análise da empresa e ver qual é o melhor cenário para ser atacado, enfim, para ser nós daríamos um diagnóstico da empresa, né? O que seria hoje a melhor forma, né, onde a empresa poderia olhar mais, né, olhar para dentro da empresa de uma forma, né, mais pontual, né, justamente isso, e traçar um norte junto com o empresário, né? Então, é isso que a Marpa hoje nós estamos predispondo, justamente a fazer essa análise da empresa, né, e estar apresentando para a empresa o melhor cenário hoje, né? Quem desejar entrar em contato por e-mail, qual que é o e-mail de vocês? Nós acabamos, como a gente teve esse convite junto da Forbes, nós acabamos se preparando justamente para isso, então criamos um e-mail específico para atender essa demanda, tá? Então o e-mail é marpaforbes@grupomarpa.com.br. Tá escrito aqui embaixo da tela também. Tá bem, tá ótimo. Ei, Michael, eu acho bem interessante nesse momento, né? A gente vai fazer tanta consultoria online, né? Como entregar um compliance para as empresas, né? Vamos dessa forma, sem ônus, para a gente poder ter uma maneira da gente poder contribuir, né, com o nosso conhecimento para os empresários e acalmar esse pavor, esse pânico, e a gente passar todo mundo por isso juntos, né? Então a gente acredita muito nisso. A gente também acredita fielmente que o problema do nosso país não seja o tributário, e é por isso que a gente estuda e a gente se dedica e a gente vive o dia a dia de cada empresa, né? A gente quer contribuir com isso nesse momento e passar a calma e saber fazer as diretrizes sempre dentro da legalidade, né, Michael? Com certeza. Justamente hoje o que a gente mais busca é sempre isso, né? Empregamos sempre dentro do escritório, né, juntamente aos nossos colaboradores, é o espírito empreendedor, né? Então, hoje praticamente é como a gente sempre fala, todo mundo tem que ter o espírito de proprietário, de dono, enfim, porque isso reflete justamente o atendimento que o empresário necessariamente merece, né, hoje junto ao mercado. Bom, gente, qualquer ajuda nessa hora difícil é super bem-vinda. É uma iniciativa extremamente válida, isso que vocês estão fazendo. E eu queria agradecer o Michael Soares, que é diretor executivo, o Eduardo Bitello, que é diretor jurídico da Marpa Gestão Tributária, e o Alexandre Merck, que é o editor online da Forbes. Obrigado a todos. Obrigado a oportunidade, Alexandre e José Vicente. É uma honra e satisfação para nós estar podendo passar um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais que a gente aprende dia a dia, justamente aí com o nosso escritório, com nossos clientes, né? E o que a gente puder sempre auxiliar, nós temos à disposição para fazer o melhor e o que for necessário. Eu agradeço, Alexandre e José Vicente, imensamente a oportunidade que vocês nos abriram para a gente colocar e poder também encontrar caminhos, né, nesse momento difícil que o país está atravessando, e os empresários também, num momento meio delicado, mas que, como eu disse, quero frisar que é temporário, não é permanente. Eu queria deixar uma frase, né, para todos aí, que a gente vai superar
e que do problema vem a solução. Então tá aí, talvez, de repente, a gente saia, vamos ser muito mais forte desse momento difícil com a união de todos. Contem conosco e muito obrigado pela oportunidade mesmo. Obrigado, Michael. Obrigado, Eduardo. Obrigado, José Vicente. E você que está assistindo, coloca seu perfil nos comentários. Os 20 primeiros vão ganhar uma consultoria da marca. E obrigado pela iniciativa. É muito importante a gente se ajudar nesse momento. Obrigado. Obrigado.